porque parece que a fase adulta está se estendendo mais e estão empurrando para fora da faixa da longevidade o que seria a terceira idade ou a fase das pessoas sentirem-se e viverem uma vida como idosos. Na realidade, se fala muito que a vida depende do espírito que você tem. Então você pode ser jovem até os 80, os 90 anos de idade, quem sabe um pouco mais. E é para falar sobre saúde da mulher que nós vamos conversar hoje com a doutora Ivonilde Jales. Ela é médica, ginecologista e é muito ousada nos tratamentos que propõe. Ela quebra paradigmas e para que vocês tenham uma ideia bem rápida, há mulheres por aí, e são muitas, não são poucas, que reclamam da vida, reclamam que após a menopausa, numa situação de climatério, não sei nem se eu estou correto em afirmar essas coisas, mas que poderia haver na sua vida, no seu organismo, no seu corpo, um ressecamento vaginal que prejudicaria as suas relações amorosas, a sua prática do amor com o seu parceiro, e isso é um problema real, existencial, mas que tem solução. Evidentemente que a gente vai tratar também deste assunto, mas outros assuntos serão tratados antes da gente ir para esse que parece ser o mais quente, mais picante deste momento de hoje aqui no programa É Por Aí. Doutora Ivonilde, muito bem-vinda ao programa É Por Aí. Muito obrigada. Espero que a gente faça um bom programa aqui. Eu espero também. Eu acho que vai ser uma conversa muito boa. Conversar com você é muito bom. Doutor Ivonilde, vamos começar do começo. A gente poderia ter uma panorâmica geral assim, já que a gente está falando sobre mulheres e com a médica ginecologista. Então vamos os assuntos relacionados à ginecologia, vamos tentar traçar um panorama bem abrangente assim, como é que é na fase infantil, na fase de adolescente, na fase de adulto e nas fases pós-adulto. Como é que a mulher deve se conhecer e deve, evidentemente, deve se cuidar nessa parte. Você fala cada fase, quais são as principais questões, né, que acontecem e tal. E até tem umas que são bem tabus, né? Isso daria uma semana de conversa sem pausa, entendeu? Sem intervalo, porque se a gente for levar do ponto de vista técnico, a ginecologia de uma maneira assim bem tradicional, a gente vai falar aqui, por exemplo, a criança, quais são os principais problemas que ela tem. A gente vai ter normalmente pequenos corrimentos, algumas coceirinhas que são muito inerentes, são bem características da questão do xixi, da permanência do xixi. A menina vai ao banheiro sozinha, não se seca, não se lava, e ela pode ficar com essas questões. Questão mais de higiene, de hábitos de higiene. Normalmente é isso. Aí a gente parte para a fase ali vamos dizer assim, pré-púbere. Está pertinho da adolescência e começa a crescer peitinho, nascimento de pelos. Então, às vezes, as preocupações maternas estão relacionadas assim, está no tempo ou não está no tempo? Né, de nascer, qual é o período certo da menina menstruar, que vem antecipando cada vez mais por questões alimentares, por estímulos, por várias questões, né? Inclusive o pessoal que defende muito o uso da soja, não deem sojas para suas meninas, tá? Elas vão menstruar mais cedo, e não deem sojas para os seus meninos, porque eles vão ficar com um pinto pequeno. Como é? Peraí. É muito sério, é engraçado, mas é sério. Eu tenho que interromper. A soja consumida regularmente por meninas podem antecipar a menstruação. Isso, da puberdade precoce. Consumida pelos meninos pode prejudicar o desenvolvimento do pênis? Exato. Isso é comprovado cientificamente, doutora? Desculpa. O que é que acontece? A soja, ela tem um hormônio semelhante ao nosso, feminino, ela tem um fitoestrógeno, estrógeno de planta, e ela ocupa os receptores do nosso estrógeno. Então, para a menina, eu estou dando estrógeno mais cedo, que é um hormônio que faz a gente menstruar, e para o menino eu estou dando um hormônio que ele nem vai produzir assim. O que precisa produzir que é mais masculino, que aí ele né? Vai bloquear. Que é inerente ao homem, né? Vai bloquear. Ele vai bloquear a produção da testosterona dele, então vai ter problema. Eu conheço o caso.
De verdade, assim, eu De conheço verdade, casos. existem casos reais. Existe. Eu conheço um caso de um menino de 14 anos que, por ter problema com lactose, a mãe teve que usou leite de soja, existem outras opções, mas ela usou muita soja e o menino com 14 anos, a queixa dela é que não cresceu o pênis. Dizem que ficou de japonês, né? Mas... Não sei, nunca tive namorado japonês, graças a Deus. Meu continente era outro. Vamos continuar então aquela história. Fica esse alerta aí, olha. Soja. Cuidado com soja. Nem lá no climatério eu também não. Cuidado não com trabalho. soja. Então a gente parte para a adolescência. E aí a gente entra na fase, depois que a menina menstrua, né? Que tem a menarca é a primeira menstruação. Normalmente começam as alterações dos ciclos menstruais. Uma menina com a menstruação irregular, com cólica e tal, que a principal forma de tratamento disso é o que mais eu tenho feito ultimamente, é tirar a história de tratar com anticoncepcional, que isso não existe. Ninguém adoece por falta de anticoncepcional, mas adoece sim por uma alimentação equivocada. Então, a correção da alimentação dessas meninas nessa fase, que é muito comum, comer muita porcaria, né? Comer fast food, né? Refrigerantes, salgados na escola, biscoito recheado, então, minha gente, é um veneno assim, nossa. Peraí, eu vou começar a fazer uma listinha aqui. A gente já tem aí soja biscoito recheado, elimina tudo. Se a gente for falar da alimentação aqui, a gente vai tirar um negócio aqui que o pessoal vai ter que ser outro dia, vai ser quando você vê outra vez aqui. Mas que é o principal fator para correção dos problemas menstruais, assim, do ponto de vista prático, é a alimentação. Inclusive, isso vai virar um livro, já está começando, um livro, alimentação para ter uma menstruação saudável. Como é que você faz isso? Não já está começado. É para quando esse livro? Esse livro eu espero sair em 2019, né? 2019. Está em 2018, eu tenho esperança dele para 2019, então não está muito longe. E aí a gente fazendo essas correções de alimentação, a gente consegue botar meninas para menstruar tranquilamente. E aí no tempo certo, sem antecipar e sem retardar. Isso, e em algumas situações a gente precisa fazer algumas correções do ponto de vista hormonal, usando hormônios que são exatamente iguais aos nossos, que são os hormônios bioidênticos. Isso é a minha maneira de trabalhar, né? Tem pessoal usando anticoncepcional, não é o que eu uso. Eu não diria assim, mas há uma guerra, mas há muitos alertas, tipo vermelhos mesmo, assim, alerta amarelo e vermelho, para o que o anticoncepcional pode provocar no corpo feminino, né? Isso, eu tenho casos de pacientes com 20 e poucos anos, eu tenho duas pacientes assim, bem jovens, uma teve TVP, que é trombose venosa profunda nas pernas, e outra teve um AVC isquêmico, ela teve um AVC. E com certeza causa do uso de anticoncepcionais? A única coisa que foi encontrada foi o uso de anticoncepcional. A única identificada que pode provocar esse caso. Foi nesse caso delas duas, foi identificado e comprovado que foram os anticoncepcionais. Vamos para mais adiante, vamos para a fase adulta? Fase adulta. Calma, mas vamos só depois do intervalo comercial. A conversa está muito boa aqui, muito agradável com a doutora Ivonilde Jales, médica ginecologista, e é uma mulher que pensa diferente. Ela não está ali só para pegar os químicos e tentar corrigir distorções da sua química orgânica. Mas ela pensa diferente e por isso faz um pouco melhor. Aguarde um instante só e já voltamos. Vem aí, festejar com Christian. Os melhores profissionais em uma feira com todo o charme e a criatividade de Christian de Saboia. Casamentos, formaturas, aniversários, coquetéis e outras felicidades. 9 e 10 de junho no Macamirim Eventos. Participe. Vendas Cláudia Regis 3202-1104. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e, na maioria dos casos, são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. Enquanto você cuida do que é essencial para você, cumpre com seus compromissos,
vai em busca de seus sonhos. Aqueles que sempre estiveram ao seu lado e hoje precisam de você, estão sendo muito bem cuidados. Quando você precisar de cuidadores de idosos, chame a Home Angels. Nós cuidamos de quem você ama. Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabe 3 vidas inteiras. If you could change your path, where do you like to be now? Our destiny is not a safer road. Our life is not a straight line. We are dust that gets lost in the desert of a time that flies by and never comes back. If you could change your path, where would you like to be now? Infrator ou vítima? Quem é você quando bebida e direção se misturam? Não ultrapasse o limite da sua responsabilidade ao beber e dirigir. Seja coerente, seja consciente. Detran RN, Governo do Estado. Olha, voltamos aqui ao programa Primeira Página e a doutora Ivonilde Jales, que é ginecologista, médica e que tem ações e atitudes bem diferentes, assim, que realmente quebra paradigmas e que não se deixa dominar pela indústria, digamos assim, farmacêutica, nos seus aconselhamentos às pacientes, estava detalhando aí algumas fases da mulher, principalmente nessas questões relacionadas ao aspecto feminino mesmo. E aí a gente já falou um pouco da infância, um pouco de adolescente, agora a gente vai iniciando um pouco a fase adulta, é isso? A fase adulta, né? As principais questões da fase adulta. E depois eu vou dar um fechamento do que é, na verdade, o principal problema em todas as fases. Olha, vocês estão vendo que ela fica olhando lá para cima ali, desde que ela olha para lá, ele não vai sair dali não. Vai não, né? Eu quero só ver se eu tô... Pode ficar olhando. Legal, tô legal. Tá muito bem, não se preocupe não. Aqui, sabe o que Continua muito bem. Eu tô acostumada a fazer as lives no Facebook. Aí sabe o que acontece? Eu pergunto, a galera responde. Aí eu tô legal, o som tá bom, não sei o som tá perfeito, pode aí continuar. Eu consigo conferir. Aqui não tem plateia. Mas vamos lá. A fase adulta, o que tem normalmente, né? Continuam os problemas menstruais em geral, e começam a surgir as alterações de fertilidade, né, nessa fase. E está tudo ligado à mesma questão, aos mesmos problemas, as causas são muito semelhantes, tirando as partes infecciosas, mas quando você trabalha ali as questões de alterações hormonais, por que não menstrua, é semelhante à menina lá, adolescente, que tem essas alterações relativas à alimentação e a questões que são um pouco mais profundas, que eu sempre trabalho isso com as minhas mulheres lá. Né? E em relação ao climatério, aí esse acho que é uma das coisas, é uma fase tão rica e eu estou tão envolvida com essa parte do climatério. O que é climatério, hein?
Climatério Traduzindo. é o que todo mundo diz assim, será que eu estou entrando na menopausa? A menopausa é a última menstruação da vida da mulher. E você só Qual é o dá nome da primeira? o climatério? Não, a primeira menstruação. Menarca. Tem a menarca e vai até a menopausa. A menopausa. Pronto. E aí o que é que acontece? Você só pode dar... Então, desculpa, a menopausa não é o período pós-última menstruação, não. Não. A menopausa é a última menstruação. A menopausa é, inclusive, uma data. A menopausa tem uma data. Então, quando foi a sua menopausa? Foi dia 10 de março de 2017. Pronto. E a gente só dá o diagnóstico um ano depois, porque ela pode ficar tendo uma irregularidade menstrual, passa um tempo sem menstruar, volta a ter esse sangramento. Então, menopausa é a última. É a última. Passou um ano, pronto. Então Passou um ano, aquela é a menopausa. Aconteceu a menopausa. Exato. E aí, climatério, sim, é essa fase inteira que acontece. Desde antes da mulher parar essa menstruação, ali por volta dos... Algumas mulheres, né, a maioria, 40 e poucos anos, quando começam alguns sintomas, até depois da menstruação, anos depois da menstruação. Você tem um climatério antes e um climatério ali próximo à menopausa, tem um climatério tardio, que é quando ela está mais O que é o senhora. climatério? O climatério são todas as alterações envolvidas com as mudanças hormonais dessa mulher. Então, ela começa a diminuir a produção dos hormônios sexuais, os hormônios dos ovários, começa a diminuir estrogênios, progesterona, testosterona, às vezes também. Isso é o que pode provocar um ressecamento? Aí começa a ter, normalmente a mulher começa com irregularidade menstrual, uma irritabilidade, um sono alterado, ela menstruava normal, ela começa com uma TPM violenta, ali, em torno dos 40 e poucos anos, ela começa a ficar igual a adolescente. Quando está começando, né? Isso. E aí depois, assim, vai... A parte de ressecamento, ela acontece normalmente já após a menopausa, ou ali, quando está falhando muito, que ela acontece pela carência do hormônio chamado estriol. Pronto, aí agora vem uma pergunta que é assim, que eu acho que vai atender a curiosidade de muitas pessoas. A partir desse ressecamento, esse ressecamento vaginal, essa mulher está condenada a não ter mais prazer com o seu parceiro? Então, a cultura que a gente tem, o problema aí eu acho que é muito cultural, a gente vive numa sociedade extremamente machista e que coloca as questões, e também muito puritana, que coloca as questões sexuais como se fossem algo assim de segundo plano. Não, a gente precisa, uma mulher que está pensando em voltar a ter uma sexualidade boa, né? Cuidar da sexualidade, vai cuidar só para ter sexo. Então as pessoas falam nisso, né? Mas a sexualidade é uma função do nosso corpo, assim como dormir, comer, né? E aí isso também faz parte. E muitas mulheres começam a ter essas dificuldades. E influencia até no digamos assim, no relacionamento. No bom humor, no relacionamento Tudo. não só com o parceiro, mas no relacionamento com familiares, com amigos, no trabalho. Eu ia dizer um negócio, mas uma mulher bem abastecida, né? Ela anda muito, é igual a carro, você encher o tanque, ele vai andar um bocado. Uma mulher bem abastecida, ela vai funcionar muito bem, obrigada, aí ela vai estar bem felizinha. E tem limite de idade para isso? Não, então, não existe Não limite existe. de idade para isso. E aí o que acontece na maioria das vezes? A mulher começa a ter essas dificuldades na relação sexual, desconforto, Se ressecamento, irrita e não tem a dor. compreensão da família, já fica problemático. Não, cara. ela nem fala para ninguém. No máximo, ela fala para o ginecologista. No máximo, ela fala para o ginecologista. E na maioria das vezes passa ali um lubrificantezinho que não vai resolver. Começa ali no início da relação, começa até escorrega ali um pouquinho, mas o desconforto é maior. E ela começa a fugir do marido. Começa a arrumação do seguinte: o marido vai dormir. Aí é onde começa a história. O marido vai dormir. Aí ela fica enrolando. Tem louça para lavar, tem não sei o que para cuidar, tem historinha, novela, série, jornal da não sei das quantas. E aí ela vai para 2 horas da manhã ela está estourada, ela já chega morta. Aí ela chega na cama, se sentando bem devagarzinho. Não é não? Você está em casa nessa história? Aí senta bem devagarzinho do lado do marido, deita com o maior cuidado, que é para ele não acordar, para não querer negócio. Para não querer mexer com ela. Pra não Porque incomoda naquela Porque situação dói, que ela porque está. é desconfortável. É E desconfortável. isso começa a trazer um distanciamento desse casal. E eu já tive alguns pacientes passar meses sem ter relação sexual e até dizer ao marido, ó, arranje outra porque eu não quero mais. Arranje outra? Arranje outra porque eu não quero mais. negócio. E aí você dá...
é dar PT, né? Deu perda total no negócio, não pode. E aí você vai acontecer, ele vai obedecer. Ele nunca lhe obedeceu, tira a toalha molhada, faça não sei o quê. Ele nunca lhe obedeceu, mas nisso ele vai lhe obedecer. Não deixa o sapato no meio da casa. Mas isso apanha a calça, apanha a cueca, apanha a camisa. Arranje outra, ele obedece. E aí, o que é que vai acontecer? Problemas sérios desse relacionamento termina por ter aumento de divórcio. Inclusive, o IBGE mostrou, entre 2000 a 2013, 2000 a 2013, houve um aumento de 10% dos divórcios entre casais que já têm filhos adultos. E significa o quê? Essa fase aí que não estava mais rolando, né? Que não estava mais rolando. Que antes as pessoas até se acomodavam. Rolando o amor entre o casal, digamos assim. Antes a pessoa até carnal. Se acomodava, porque estava ali 60 anos, ia morrer com 65 mesmo, sabia que tinha pouco tempo de validade e se acomodava. Né? Mas hoje, com o advento do Viagra, que esse marido não vai se aquietar, né? Ele vai procurar e ela vai, então vai ter muito conflito. Como é que são os tratamentos? Então, na realidade, as mulheres podem ficar tranquilas que isso tem solução? Tem solução médica. Existe vida depois disso e a sexualidade pode voltar e vai usufruir disso e tem que ser usufruída sem culpa e sem problema mesmo. Sem culpa e sem problema, ou seja, tem condições hoje, a medicina oferece essas condições, estou falando até de cirurgias também, não somente de tratamentos, até de cirurgias para que as mulheres tenham ali uma vida sexual normal, né? Independente da idade, com conforto, com prazer e tal. O que é que acontece? Primeira coisa é que eu preciso corrigir a causa. Se a causa é uma carência hormonal, eu preciso fazer a utilização desses hormônios. E a causa, inclusive, de outros desconfortos. Né? E isso, existem os exames próprios que podem indicar essas ausências. Isso. E a gente consegue diagnosticar que hormônios é que estão mais carentes do que outros. E a gente não precisa utilizar, ir na farmácia, compra aquela caixa igual para todo mundo. Não, a gente pode ter pacientes usando de um hormônio até 4 hormônios em doses diferentes, de acordo com a necessidade dela. Então, e isso aí também vai tratar outras questões, aqueles calores horrorosos, o sono e a sensação de indisposição, as dores do corpo que normalmente sono, tem nessa no caso, fase. É falta de sono, né? É a insônia, dormir mal. Dorme mal à noite, fica sonolenta durante o dia. É aquele sono de idoso, né? Aquele sono picado, passa a noite. Então, trata tudo isso. Então, do ponto de vista hormonal, tem esse tratamento. E do ponto de vista local, que a gente tem um efeito muito rápido, e assim, é uma coisa que eu estou muito empolgada com o resultado, é com laser vaginal. O laser vaginal, e traduzindo, que benefícios pode gerar para a mulher? Quando a gente faz o laser, a gente está estimulando, joga uma onda de calor intensa na vagina da mulher, são vários disparos, e a gente vai estimular ali a produção de novas células, que ela está atrofiada, células de defesa, células de constituição da parede, células de estruturação que produzem ali colágeno, fibras elásticas. Então, tanto o colágeno tudo antigo... Tudo isso realmente volta a funcionar normal no corpo da mulher com esse tratamento? Com a aplicação do laser. Agora, obviamente que você vai ter aí essa produção celular, você vai ter melhora do colágeno, então você vai ter uma elasticidade melhor, um aumento da lubrificação, tudo porque termina ficando enrijecida a vagina com o tempo, fica como se fosse quase como um cano de PVC endurecido. E isso começa a ter essa elasticidade, então tem todo esse conforto. Agora, obviamente que a pessoa vai envelhecer. Claro. Né? Ela se mantém envelhecendo. Se não há uma manutenção disso, então, qual é o tratamento ideal para as mulheres que podem fazer? Faz o laser, inicia o tratamento hormonal. Aí o hormônio mantém, é tipo a manutenção do efeito. É o hormônio. Então, o laser hormonal não vai acompanhar a mulher para o resto da vida. O que acompanha são os hormônios. O laser é uma fase. O laser fez o tratamento. Ela pode ser repetida em fases posteriores. Então, na primeira aplicação, você pode ter uma sessão até 3, 4 sessões. Você pode fazer para ter esse efeito. As mulheres do Rio Grande do Norte, de maneira geral, ou pelos exemplos que você tem no seu consultório, na sua clínica, elas ainda têm muito medo, estão com muito tabu para tratar essas coisas? Olha, ou já começam a despertar para soluções? Elas já estão procurando. Agora, o que acontece na questão é que elas têm pouco conhecimento.
Então, tem muita gente que não sabe que isso existe. Eu acredito que tem médico aqui que não sabe que tem o laser vaginal aqui em Natal. Que acha que isso é coisa que está lá no Sudeste. Lá no Sudeste, país. lá Mas no exterior. A gente tem isso em Natal, né? Essa tecnologia maravilhosa a gente tem aqui. Então, a principal questão com elas é falta de conhecimento. Mas isso, assim, pelo menos essa é a minha função, acho que é uma das minhas funções, é fazer chegar ao conhecimento. E outra que, infelizmente, a gente está numa situação econômica no país que ainda bloqueia algumas questões, ou as prioridades não são essas, são outras, claro. Ou então de dizer crise assim... econômica, falta de dinheiro, porque o dinheiro vai não sei para onde, eu acho que todo mundo está vendo para onde se discute, para onde o dinheiro tem umas questões de tabu também, porque ela vai dizer assim, eu vou gastar dinheiro, até tenho dinheiro, mas eu vou gastar dinheiro na vagina para voltar a ter relação sexual, né? Doutor Ivanildo Jala, a conversa está muito boa e vamos continuar, mas vamos primeiro a mais um intervalo comercial para a gente detalhar melhor o que é tabu realmente, mas o que é que pode ser derrubado, que tabus podem ser vencidos, como é que a gente pode quebrar esses paradigmas, quando eu digo enquanto sociedade, para que as mulheres vivam mais e vivam melhores, com mais saúde e mais felicidade. Aguarde um instante só e já voltamos. Vem aí, Festejar com Christian. Os melhores profissionais em uma feira com todo o charme e a criatividade de Christian de Saboia. Casamentos, formaturas, aniversários, coquetéis e outras felicidades. 9 e 10 de junho, no Macamirim Eventos. Participe. Vendas, Cláudia Regis, 3202-1104. O governo do RN investe em educação além das fontes exigidas por lei. Isso faz toda a diferença para as crianças de hoje e para os jovens e adultos de amanhã. A começar pelas escolas de tempo integral, aulas pela manhã e à tarde. Detalhe, não havia nenhuma em funcionamento até 2015. Hoje são 49 escolas de tempo integral, de ensino fundamental e de ensino médio. O tempo integral permite que os alunos passem o dia inteiro na escola. Isso faz com que trabalhem melhor os projetos de vida de cada um. Nunca tinha tido experiência com o colégio de tempo integral e eu estou, assim, imensamente satisfeita. Temos os centros tecnológicos. Antes havia apenas uma unidade inaugurada. Atualmente, sabe quantos são? 7 centros em funcionamento. Novas escolas estão sendo construídas com recurso do governo cidadão. Mais de 3 mil novos professores e especialistas já foram convocados e estão em sala de aula. Escolas de tempo integral, investimento em educação acima do mínimo exigido. Isso é Rio Grande do Norte. Isso é Governo do RN. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. Jucas Bar, mais que uma churrascaria, atendendo há mais de 50 anos com credibilidade e bom gosto. Um churrasco tradicional de carnes à sua mesa, unindo qualidade, variedade e bom atendimento. Venha saborear com toda a sua família o melhor churrasco da cidade. Churrascaria Jucas Bar, tradição na sua mesa. Rua Silva Jardim, 12 anos.
Olha, voltamos aqui ao programa É Por Aí e hoje a gente está numa conversa aqui que está super agradável e também continua bem informativa e agradável no intervalo comercial com a doutora Ivonilde Jales, que nos fala aqui sobre tratamentos e sobre questões relacionadas à saúde da mulher, que é muito importante. E eu deixei uma questão lá no bloco anterior, para a gente desenvolver um pouco mais agora, é sobre a sociedade de maneira geral, as mulheres, elas realmente estão mesmo com muitos tabus ainda, ou já dá para conversar mais abertamente sobre essas questões que envolvem, evidentemente, que o bem-estar, a saúde, a autoestima e o amor próprio das mulheres, que é quando ela chega e ultrapassa a menopausa e está aí numa situação de fugir da relação sexual com o marido, porque acredita que não consegue mais. Que dói, né? É desconfortável. Que é desconfortável. Né? A queixa tem principal. Tem solução para isso. Tem solução para isso. Você fala assim, em relação à questão do tabu, né? Quando elas tomam conhecimento de que isso existe e é possível, eu encontro muita abertura, muita facilidade delas na aceitação e no interesse. Elas se interessam realmente por fazer os tratamentos e muitos casos de que o parceiro quem busca. Então, já tive situações de ter casais no consultório ou o marido ligar para apoiando, marcar. Né? Ligar, marcar e lá, isso, olha, faça, porque né, agora são casais que são mais parceiros. Sente a diferença, né? Sente a diferença, não é quando a mulher está participando mesmo ou quando perde o interesse? Quando são casais parceiros, mas a maioria das mulheres, até hoje que eu fiz o laser, elas nem contam para o marido que estão fazendo. Eu já ouvi mulher dizer assim, eu não vou dizer para ele que é para ele não perceber isso e não ir buscar outra mulher porque eu tô assim. Quando eu acho que, na verdade... Mas, na realidade, ele deve notar, né? Ele o parceiro deve notar a diferença, não é a mesma né? coisa e tal, né? Então, fica muito mais confortável depois que está lá, que já melhorou da situação toda. Então, não há tanto tabu em relação a isso, não. O que há é muita desinformação. Desinformação, o problema maior está aí, doutor? Eu acho que o problema maior está aí, porque muitas pessoas não sabem que existe isso, que é possível. Que são muitos tratamentos. De disponibilidade assim, de tratamento para a questão do rejuvenescimento genital, a gente tem muitas opções, várias alternativas. É coisa para um curso que está saindo agora em junho também. E aí, e aí o que é que acontece? Na questão assim do tipo de... São várias alternativas, por exemplo, no uso dos hormônios, como tratar esse climatério. São algumas alternativas. Eu trabalho sempre com coisas muito mais fisiológicas. Quando a gente fala no uso dos hormônios, porque sem os hormônios, a mulher vai envelhecer. Vai envelhecer e, evidentemente, continuando algumas práticas, sentir desconforto, não gostar, etc, etc. O principal é que eu venho batendo sempre isso nas teclas, nas minhas redes sociais, que as pessoas se fixam muito nos sintomas. Então, eu quero um chá para passar o calor, eu quero dormir melhor, eu quero fazer o laser porque minha vagina está ressecada. Quando, na verdade, a gente precisa pensar o que está acontecendo por dentro, porque o sintoma é só um aviso do corpo para o que está acontecendo. Então, a gente tem aquelas fases da vida que a gente aprendeu na escola, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Então, depois que a gente reproduz, passou a fase reprodutiva, o corpo começa os gatilhos para morrer. Então, a menopausa, que é a última menstruação da mulher, ela simboliza o final desse ciclo reprodutivo. Acabou o tempo que ela era para reproduzir. Então, agora vamos morrer. Então, o corpo começa a ativar gatilhos, com enfraquecimento dos ossos, entupimento das artérias coronarianas. Mas aí está aumentando a longevidade. Então, o que é que eu vou fazer entre a menopausa, pensam as mulheres, e a minha morte? Isso, porque... Parei de viver, parei de amar, parei de namorar? Isso, não adianta você ficar dos 50 aos 90 ou até mais, que está aí doente, tomando um monte de remédio, com um cuidador, porque você está ali, teve uma fratura. O negócio é ter uma vida ativa, não é? Precisa se movimentar, o corpo precisa saber que você está vivo, né? O corpo precisa saber que ele tem uma função, então exercício, alimentação adequada, trabalhar com a mente, ter boas relações sociais,
né, ter uma vida sexual que é possível até o fim da sua vida. É opção. A vagina está lá. Se quiser. E tem. ela pode estar lá funcionando perfeitamente, né? Se quiser, ativa. Se não quiser, pode ter também uma vida saudável sem necessariamente isso, mas que tenha como opção você estar bem. Né? O principal é estar bem. Exatamente, estar saudável. Como diz doutor Laí Ribeiro, que é meu mestre, assim, morrer jovem o mais tarde possível. Você vai estar bem a vida, você vai morrer com 80 anos e jovem. Doutora Ivonete, você falou aí nas redes sociais e falou também de um grupo que você tem que discutir. Como é que é essa história? Eu comecei a pensar como é que eu junto essas mulheres, né? Como é que eu junto mulheres na fase do climatério para poder informá-las melhor. E eu fui buscar onde é que elas estão, né? Onde é que elas estão? E elas começaram a me responder mais no Facebook. Então, eu acho que foi meu anjo da guarda que deu uma cochichada nos meus ouvidos e disse, faz um grupo no Facebook, porque não pode ter sido outra coisa. Faz um grupo no Facebook para falar sobre isso. Porque não adianta eu estar falando em todas as redes sociais para meninas, para mulheres, quando são sintomas muito específicos da fase. De uma faixa. Isso, são características, são dores iguais, são problemas iguais, são questões muito parecidas. E aí surgiu 50 Tons de Vida, o nome do grupo. Do grupo 50 Tons de Vida? 50 Tons de Vida no Facebook. É uma alusão aí aos 50 Tons de Cinza. E os 50 anos que está ali nessa fase, com cor, né? Com a vida. E aí, esse grupo hoje está com quase 5 mil... Desculpe, 2.500, eu acho que é a vontade que seja. A vontade seja 5 mil, 2.500 participantes. Mas elas realmente perguntam tudo interagem, que querem, eu entro ao vivo nesse grupo, a gente faz algumas lives, elas perguntam, eu respondo, ou então eu coloco vídeos meus, eu faço postagens mais específicas para lá, né? Tem coisas que estão nas redes sociais. Mais para do climatério. Exatamente. E a gente conversa muito, e elas se abrem, contam cada coisa assim que eu não imaginaria, né? Eu estou conhecendo muito mais essas mulheres agora e isso me facilita, porque eu posso oferecer muito mais a elas. Conhecendo bem mais do que a vivência de consultório. Muito mais. Coisa que eu não... assim, eu atendo muito nessa faixa de idade, mas lá eu consigo conhecer nuances que às vezes não dá tempo de a gente... Mesmo que a consulta dure 1 hora, consulta de 1 hora, mas 1 hora, né? Lá tem a rede social para se abrir, elas se abrem muito, trocam ideias, são pessoas que você vai conviver com outras pessoas. Trocam ideias entre elas. No grupo, todo mundo interage. Isso, tanto interage comigo quanto com elas, entre elas, assim. E o propósito maior desse grupo, que eu vejo assim, é tanto levar informação, mas para que essa mulher entenda que nessa fase de vida ela pode ter, 50 tons de vida não é à toa, né? Que ela pode vivenciar essa fase de uma maneira diferente. Tudo tem um propósito. Eu entendo assim, para que você adoece? Tem um propósito de adoecer, tem um propósito de você ter uma dor, tem um propósito de passar por tal coisa. Tudo que acontece, se procurar, tem um propósito, uma justificativa e uma consequência. Isso, porque de uma causa inteligente vão surgir consequências inteligentes. Se Deus é inteligente, só podia fazer coisas inteligentes. Então, hoje eu entendo que existe um propósito em menstruar. Eu já tive raiva de menstruar e até uso uma hashtag lá, hashtag eu dei menstruar. Com as meninas. Porque tem muita gente que não gosta. E a gente já entendi. E qual é o propósito da menopausa? E qual é o propósito do climatério? Para que tanto sintoma desconfortável? Né? Tanta coisa. A menopausa é um portal. A menopausa é só um portal. Aquela última menstruação ela é um símbolo. Ela é um fechamento de um ciclo para o início de um novo ciclo. Sendo que de uma fase para outra, em todas as situações, você tem uma crise. Né? Então, você tem ali na adolescência, que você era criança, você vai passar para a fase adulta, e existe uma crise. Né? Ali nos 30 anos... Essa crise é motivada pela reorganização celular do corpo mesmo. A reorganização celular, a reorganização de vida de uma maneira geral. Observe que nessa fase dos 50 e poucos anos, muitas mulheres estão passando pela fase da saída dos filhos de casa, algumas estão se aposentando, ou o parceiro está se aposentando, ela está mudando o corpo, ela está mudando a função da vida dela. Então, ela vai deixar de ser a mulher na fase reprodutiva para ser a avó, vamos dizer assim, mesmo que ela não tenha filhos. Mas ela vai para aquela fase de pessoa mais acomodada, vamos dizer assim. Não falo de acomodada.
tudo que se dizia até agora é que não, chegou nessa idade, homem, fica em casa, homem, vá se acomodar, homem, vá. Que eu acho que não é assim, é uma questão de caso transformação. do homem diz assim, homem, que gosta de ver é fundir rede, vá se deitar numa rede. Quem gosta de coisa vai ao museu, né, e tal. Mas o que a mulher precisa entender é que tem coisas que ela precisa deixar para trás nessa fase. Eu entendo muito o climatério como isso, essa crise que está acontecendo no corpo, na sua cabeça, os problemas, as revoluções físicas e emocionais que acontecem nessa fase, são para um amadurecimento num estágio superior, em que a mulher vai resgatar a sabedoria anciã, não é que ela vai ficar velha, não, mas assim, é uma maturidade em que algumas questões do corpo vão deixar de ser mais tão importantes. Pode até admitir assim, a velhice como uma absorção de experiências, ou seja, essa coisa que você acabou de falar aí, de realmente você envelhecer, conquistar a sabedoria de quem tem mais experiência, mas não levar uma vida ligada a uma velhice. Acomodada, doente, muito pelo contrário. Deitada numa cama, deitada na rede. Muito pelo contrário, eu acho que é exatamente a fase em que o casal, que já não tem mais que estar se preocupando tanto assim com o crescimento dos filhos, ele deve voltar um para o outro. Voltarem-se um para o outro. Isso, então é mais um motivo para a gente ter essa questão da sexualidade resgatada e garantida. Então, como garantir uma sexualidade melhor nessa fase? Como garantir evitar que a pessoa vá ficando gaga, que uma das funções dos hormônios é essa. E às vezes na falta de um parceiro se dedicar a trabalho também. A outras coisas, a educação, a criação dos netos. Né? Alguns trabalhos de crescimento, de aprendizado, né? De dedicação a outras pessoas. Né? Ou seja, preenchendo a vida sempre vai ter uma vida saudável. Exatamente. Esteja em atividade que o seu corpo vai entender que você está vivo. Né? Mostre-se que ele está, a lei da história de Lamarck do uso e do desuso, mostre que você está usando aquilo que vai continuar em atividade. Que vai continuar em atividade. Aí não deixando ressecar, não vai faltar. Exatamente. Desculpa, eu tenho que fazer essa brincadeira. Mas nós estamos conversando aqui com o Dr. Ivanildo Jales, que tem aí uma presença muito forte também na internet, nas suas redes sociais e no YouTube, com vídeos até aconselhando as pessoas a determinados comportamentos, determinados tratamentos. Como é que está a questão dos vídeos no YouTube? Como é que as pessoas podem acessar o seu YouTube, podem acessar outras informações suas nas redes sociais? Todas as minhas redes sociais você me encontra com DRA Ivanildo Jales. Doutora Ivanildo Jales. DRA. Todas. E está assim no Instagram, Facebook e YouTube. YouTube. Twitter não. Twitter não. Twitter não. Tem que dar atenção a alguma agora, coisa. sobre o conteúdo que você publica nas redes sociais, vamos a mais um intervalo comercial e depois você conta pra gente? Tá ótimo. Ok, aguarde um instante só e já voltamos. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. Enquanto você cuida do que é essencial para você, cumpre com seus compromissos, vai em busca de seus sonhos, aqueles que sempre estiveram ao seu lado e hoje precisam de você, estão sendo muito bem cuidados. Quando você precisar de cuidadores de idosos, chame a Home Angels. Nós cuidamos de quem você ama.
Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace, mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Voltamos ao programa É Por Aí e hoje estamos conversando aqui com a doutora Ivonilde Jales. A conversa está muito boa, a gente está falando sobre saúde da mulher e com várias dicas, especialmente sobre assuntos bem mais específicos sobre a ginecologia e, evidentemente, os estudos que são feitos para melhorar a saúde da mulher, principalmente no aspecto ginecológico. A doutora Ivonilde Jales tem aí as redes sociais, ela tem uma presença e uma participação muito ativa nas redes sociais. Ela, inclusive, produz alguns vídeos educativos, esclarecedores sobre situações que as mulheres precisam prestar mais atenção e publica no YouTube. Doutora Ivonilde, você estava falando que quem quiser localizar no Instagram e no Facebook, DRA, doutora Ivonilde DRA Jales. Ivonilde Jales. Também no YouTube? Nilde Jales, isso. No YouTube também. Também? Todos. Porque você fez a questão de reforçar Ivonilde Jales. Ivonilde Jales, porque às vezes que é Ivanilde, com O, Ivonilde. Ivonilde Jales. Ivo Guerreiro. Ivo Guerreiro, olha aí. Ivonilde Jales. Olha só, Ivonilde Jales. Sobre o conteúdo, o que é que as pessoas encontram nas suas redes sociais? Vão encontrar questões bem assim, como é que eu vou dizer, da parte técnica, explicações dos hormônios, da ginecologia, mas eu tenho uma maneira de pensar um pouco troncha, né? Primeiro, eu já não sou muito convencional. Vamos chamar de não troncha, mas talvez mais correta. Não convencional. Diferente. Né? Começa a pessoa, olha aí minhas redes sociais aparecendo. Começa que a cor do cabelo já não é, né, muito convencional. A cor dos lábios é assim, é parecida? É, a cor dos lábios. Dos lábios da boca. A gente estava falando de ginecologia, vai que alguém pensa. Outra agora tem que falar, os lábios do rosto. E aí, lá eu trato muito, porque eu tenho pensado assim, essa questão de qual é o propósito disso acontecer é a principal, é o meu guia, a minha maneira de pensar clinicamente. Então, para que isso existe? Por que adoece? Qual é o propósito de adoecer? Então, eu levo essa reflexão para as mulheres de uma maneira mais, de uma maneira bem intensa. Né? Pode deixar lá. E de uma maneira muito intensa para que a mulher faça, porque eu vou me olhando e vou me distraindo. Eu gosto. Tem gente que não se gosta, eu gosto. E aí o que acontece? As reflexões, assim, o que eu tenho mais percebido em relação a todas as fases da mulher, como eu falei lá no início. Em todas as fases da mulher existe uma questão muito importante que é exatamente por séculos de uma repressão em relação ao feminino, a mulher quebrou com essa questão do feminino. Então, existe muito ser mulher é difícil, mulher sofre muito, eu queria ter nascido homem, porque mulher pode isso, ou mulher não pode aquilo, e isso repercute na saúde da mulher. Então, os seus pensamentos, suas emoções, tudo isso vai mudar. Tudo isso gera química orgânica. Isso vai alterar a sua química orgânica, toda a função hormonal e toda a estrutura do seu corpo, e vai levar ao surgimento das doenças. Então, no meu entendimento e no entendimento de várias outras coisas, de Deepak Chopra, que é um neurocientista indiano, né, chega agora, eu não sei, hoje ele é americano, né? Naturalizado americano. Deepak Chopra trabalha muito, estuda muito sobre essa questão da cura. E aí ele ganhou uma projeção mundial muito grande. Muito grande. Ele mostra que os nossos pensamentos, nossas emoções é que geram nossas doenças, e o processo inverso também é verdadeiro. Então, quando a gente se propõe a trabalhar esses problemas, essas crenças, esses traumas que nós temos, a gente
encontra conquista a cura. mais saúde. Encontra a cura, encontra mais saúde e não que fica a medicina doente. não gosta de falar em cura, mas as pessoas se curam quando elas fazem isso. Quando você, da mesma forma, se você muda o modo de pensar, e você vai conquistar uma vida mais saudável. Uma vida mais saudável. Então, por exemplo, a gente aborda questões, eu tenho lives falando sobre endometriose, que se fala aí não tem causa. A causa da endometriose é um pavor que a mulher tem em relação à gravidez. Ela às vezes quer engravidar, mas ela tem tantas histórias negativas da família, de amigas, que trouxeram ou aquele mesmo trauma, que ela leu em algum lugar, da literatura. E ela começa a gerar aquelas alterações para o corpo, dizendo, eu não quero isso para mim. Aí o corpo segura. E o corpo segura e bloqueia, e você começa a ter um problema. E os tratamentos que desbloqueiam, nem E aí sempre... a gente vai falar sobre essas questões, como é que você faz e tal. Está vindo também umas questões aí mais intensas sobre isso, de como as mulheres vão poder trabalhar melhor. Mas eu falo... Tem conselhos que só dá para dar mesmo às suas pacientes no consultório. Né? Assim que no consultório, ou talvez fortes. Até quando a minha imagem não esteja tão ligada à médica. Né? Me diga uma coisa, e os grupos? Qualquer mulher que queira participar do grupo? O grupo específico, 50 tons de vida. O grupo dos 50 tons de vida é específico para mulheres no climatério. Então, se chegar a menina lá com 18 anos, não vai entrar, porque eu que... Ah, você que aprova. Eu que aprovo. Então, você aprova normalmente as mulheres com que idade? As Qual mulheres é o pré-requisito que... Não é assim, exatamente uma idade, eu até boto. Faixa etária. Mas ali, depois de ali perto dos 40, eu sei que tem mulher com 30 e poucos anos que está no climatério. Se eu vi que o perfil tem a ver, eu até libero. Inclui, porque é específico para discutir porque os assuntos situações são de climatério. aqueles. Não, homem tentou entrar, não vai entrar homem lá, porque é clube da Luluzinha mesmo. A gente vai poder falar sobre o que quiser, a gente vai falar lá de... Sem medo de censura ou sem medo de uma interpretação. Isso, eu posso falar errada. Aqui, porque eu estou entre... colegas, né? Tá todo mundo no mesmo barco e remando na mesma direção. Eu espero que a gente consiga direcionar isso. Então, chegou lá, solicitou, foi mulher, está nessa fase, vai ser... tem acesso. E aí sim pode participar do grupo, discutindo, tirando dúvidas, fazendo perguntas. Participar das lives. Contando histórias. Exatamente. E o pessoal me procura muito por mensagem, por direct, né? Eu respondo tudo. Às vezes demora uns dias, assim, para responder e tal. Um grupo com 2.500 pessoas. E tem as outras redes sociais, né? E tem os outros trabalhos que eu faço. Do YouTube, né? E dá tempo para consultório? Então, aí o que... Tá virando quase um artista, né? Tomara que... Não sei se viram, eu tenho uma dificuldade horrorosa com câmera, né? Não, já é um artista. Mas, assim, eu mudei muito minha vida profissional, também tem isso que tem de se dizer, né? Eu dava plantões, eu fazia um monte de coisa, e para ser mãe eu transformei isso, e acho que isso é uma coisa que é muito importante para a saúde também. Como né? todas as mulheres fazem, né? Normalmente a paternidade não exige do homem uma mudança mais radical como exige da mulher com a maternidade, né? Exatamente. Eu acho que é exatamente isso, de você entender o que é o feminino, de você respeitar que é diferente, essa história de igualdade, queremos igualdade, não pode tratar de forma igual quem é diferente. Não dá para tratar... Algumas coisas até se admite algum tipo de luta, igualdade salarial. A igualdade salarial porque você está fazendo a mesma função, mas na hora em que você precisa ter um tempo de cuidar do seu filho, não é igual, justo, é diferente. Né? É diferente. Então, esse respeito... Se o homem conquistar o mesmo direito da mulher para se ausentar do trabalho, para cuidar de um filho... Falei sobre isso hoje. Aí passa a ser um privilégio. Já não vai ser, porque seria uma igualdade. Ele não é pai, ele teria 6 meses de licença. É igualdade? Não podemos. Aí não dá, aí não dá. Né? Então, é nisso. Então, mudei, dá para organizar o trabalho, as redes sociais e os projetos, que esses são projetos que estão para sair, tem curso aí para sair online, tem mais de um para sair online. Agora, para os próximos dias, tem livro para... Ou seja, então a produção intelectual está a todo vapor também. A todo vapor. Inquieta demais. A produção intelectual, o atendimento de consultório de consultório. Aqui em Natal, onde é que as pessoas lhe encontram? Encontram na Clínica Ivonilde Jales, que é no CTC, na Mintas Barros. É ali pertinho do Portugal Center. Portugal Center, pertinho lá. É
Na Rua do Mangai. Exatamente, na Rua do Mangai, por trás da antiga Simas. Antiga Simas, aquela fábrica Aquela que virou fábrica uma de exposição confeite. de arquitetura, 2 anos, 3. Casa Decor. Doutora Ivonilde Jales, vamos caminhando para a reta final aqui do programa. Estamos já entrando na reta final do programa. Mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer, e uma pergunta assim que talvez interesse aí as mulheres que nos assistem hoje aqui no programa É Por Aí, TV Metropolitano. Qual é o maior problema que pode representar não um problema de saúde, mas um problema de tabu que a mulher norte-riograndense enfrenta, especificamente quando ela está na fase do climatério? É a história de que o sexo é para a reprodução. Isso mesmo que ela não tenha isso de forma consciente, mas é colocado que é pecado, né? Questão cultural, religiosa, é Todas pecado. As religiões pregam isso. Pregam isso. O sexo é para a reprodução. Então, se o sexo é para a reprodução, eu não vou reproduzir mais, eu não engravido mais, ou seja, acabou. Para o sexo. Esse é o grande tabu que existe ainda Esse hoje. é um grande tabu que não necessariamente está no plano racional, não está necessariamente no consciente dessa mulher, mas é a principal impregnação que ela tem, aquela conversa interna que ela tem. Eu estou velha. A conversa com a própria consciência. Isso, a mulher... isso é coisa para menina nova. Isso é coisa... Mulher que gosta dessas coisas, a mulher safada. Quem gosta disso, véia safada, véia enxerida, não é assim que a gente... Aquela véia muito enxerida, que ela quer fazer essas coisas. Olha só que safadeza. Se você vê um casal de idosos se beijando, né? Passa às vezes na televisão o pessoal em grupos de idosos e ali, né, se encontram em abrigos e tal, e casamento, e as pessoas ainda recriminam muito. Mas por que recrimina? Né? Eles vão namorar. A sexualidade existe enquanto o corpo está se mexendo. E o que é que pode ser feito para se quebrar esse tabu? É começar desde criança a gente a respeitar o que é o feminino, a respeitar a condição feminina e se fazer as pazes com esse feminino, entender que o corpo da mulher é lindo, que os ciclos da mulher são lindos, que a sexualidade é uma coisa natural, e você começar a trabalhar isso desde a infância. Então, a menina que está se tocando, que está de perninha aberta, que está brincando com a genitália dela, parar com essa história de bloqueio, de dizer que é feio, que a genitália é feia. As mulheres têm vergonha da genitália. Pode orientar. Orientar do que é certo e o que é errado. Filha, tipo assim, filha, não faça aqui na frente não, vá ali pro banheiro, né? As mães ficam danadas quando levam criança assim, que eu digo isso, olhe, pode mexer, mas não pode mexer na frente das pessoas, vá pro banheiro, pro seu quarto. A mãe olha para mim com os olhos arregalados, ela pode mexer, é dela. Então estimular o autoconhecimento do corpo. Autoconhecimento, se olhar, se permitir, isso é importante, essa conexão com o feminino, a aceitação de uma forma geral. Doutora Ivonilde, percebi que a gente tem assunto para bem mais programa, né? Mas, infelizmente, tudo que é bom também passa rápido. E estamos chegando ao final de mais um programa, É Por Aí. Agradeço a sua gentileza de vir aqui Nossa, eu que agradeço. TV Metropolitana. E eu queria até registrar, doutora Ivonilde, nós marcamos num outro programa, em outro horário aqui, 3 vezes. Que não vingaram, não deu certo, ela veio, ela o Mercúrio, a culpa foi do Mercúrio retrógrado, né? Mas coitado, nem era Mercúrio. Nem era problema do Mercúrio retrógrado. Registrando nossos agradecimentos à doutora Ivonilde Jales, nós nos despedimos de vocês. Muito obrigado pela audiência a mais um programa É Por Aí, e amanhã nós estaremos aqui no mesmo horário, amanhã com a presença da doutora Valéria Carla Rocha de Lima. Vamos falar sobre beleza estética. A doutora Valéria é cirurgiã plástica, ela tem a clínica Wellness Center e tem também Monde Wellness, que é uma fábrica de cosméticos. Então, amanhã o tema do programa será sobre, também envolvendo saúde feminina, mas focado em beleza e estética. Mais uma vez, renovando o agradecimento à doutora Ivonilde, muito obrigado a você. Eu que agradeço, Cassiano. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Continue com a nossa programação. Na sequência, o Show da Tarde com Nani Venâncio, da nossa Rede Brasil, direto de São Paulo. E na sequência, o Jornal Metropolitano com Genésio Pitanga e Riane Brito. Até lá,
Até amanhã com mais um programa É Por Aí e a proteção de Deus.